Olá, galera boa que assiste aqui o canal, sempre querendo conhecer um pouco mais de matemática. Professor Marcos Ítalo com vocês. Hoje nós temos aqui uma questão de trigonometria do Instituto Federal de Pernambuco, tá? 2020. Vamos lê-la. Olha, uma das mais fantásticas construções humanas é a Torre Eiffel, tá? Isso é na França, né, pessoal? Em Paris. Imagem de referência da cidade de Paris, na França. Construída no final do século XIX, ela impressiona pelo seu tamanho. Ele está dizendo aqui, pessoal, que uma pessoa a 561 metros de distância do centro da base da torre, então vamos imaginar que essa pessoa esteja aqui, nesse ponto, e aqui seja a torre. Então, a distância da pessoa até a base, o centro da base, vamos colocar aqui, é 561 metros, tá certo? Consegue avistar o seu topo, então a pessoa, olhando para cima aqui, ela consegue avistar o topo da torre segundo um ângulo de 30 graus com a horizontal. Tá? Desconsiderando a altura da pessoa, quer dizer, eu não vou considerar a altura da pessoa, e tomando raiz de 3 aproximadamente 1,7, a altura da torre corresponde aproximadamente à altura de um prédio de quantos andares? Tá? Então ele quer achar a altura da torre e quer que você diga quantos andares teria um prédio com essa altura. Então ele vai considerar que cada andar mede 3 metros. Então, pessoal, vamos analisar a figura que nós temos aqui. Tá? Então, a primeira coisa, vamos ver as informações que ele nos dá. Ele está dizendo que a pessoa, vamos supor que a pessoa esteja aqui nesse ponto. Vou chamar isso aqui de ponto A. Tá? Ele está dizendo que a pessoa está a uma distância de 561 metros do centro da base da torre. Vamos colocar o centro da base da torre aqui. Tá? E essa distância é 561 metros. Tá? E essa pessoa olhando aqui para cima, vou chamar esse ponto aqui de B, que seria o ponto mais alto da torre. Então, quando ela olha para esse ponto, esse ângulo aqui, o ângulo formado, é um ângulo de 30 graus com a horizontal, que seria o chão, né? Aqui representado. Então, pessoal, se você observar, nós temos um triângulo aqui, né? Formado pelo ponto A, o ponto B, e se você descer aqui, ó, formando um ângulo reto, até chegar no centro da base da torre, né? Então, vamos estender, colocar bem aqui. Você tem um ângulo reto aqui, e eu vou colocar um nome para esse ponto como sendo ponto C. Então nós vamos ter um triângulo retângulo ABC. Tá certo? Essa medida BC vai ser a altura da torre, pessoal. Então vamos fazer aqui alguns raciocínios para a gente ver como é que a gente pode resolver isso aqui por trigonometria, tá bom? Então, para achar a altura da torre BC, seria como eu poderia fazer, professor? Então você vai lembrar um pouquinho das aulas de trigonometria e você vai ver o seguinte. O que é que nós temos aqui, professor? Ó, nós temos esse ângulo de 30 graus, tá certo? Esse ângulo de 30 graus. Eu tenho um triângulo retângulo, né? E eu tenho essa medida aqui, que é 561 metros. E eu estou querendo achar a altura da torre. A altura da torre que seria o segmento BC, tá? Vamos chamar esse segmento BC aí. Eu vou representar esse segmento BC. Para facilitar, eu vou chamar ele aqui pela letra X, tá? Seria a medida do segmento BC. Então, preste atenção. Professor, eu posso usar aí uma razão trigonométrica, não seno, cosseno ou tangente. Sim. Qual delas eu vou poder usar? Bem, pessoal, vamos ver o que nós temos. Professor, como é que eu decido se eu vou usar seno, cosseno ou tangente? Bem, você tem que ver o que você tem e o que você quer calcular. Olha, você tem um ângulo de 30 graus, você tem
561, que é o cateto, é uma das medidas do triângulo retângulo aqui, o cateto que está ao lado do ângulo de 30. Logo, isso aqui é o cateto adjacente. E você quer achar o valor de x, que é o lado BC, que seria a altura da torre. Ora, pessoal, isso aqui é o cateto oposto, não é? Cateto oposto é o vizinho da frente, é aquele que está na frente do ângulo. Seria o lado x, é o que eu quero. E o que eu tenho? Ora, você tem o cateto adjacente, que é o cateto que está ao lado do ângulo de 30 graus. Essa medida aqui seria a hipotenusa e você não tem ela. Então, eu quero o cateto oposto e eu tenho o adjacente. Olhando para cá, eu já deixei prontinho para facilitar. Seno, aqui está a definição de seno, cosseno e tangente. Qual das três nós temos envolvido? O cateto oposto, que é isso aqui, e o cateto adjacente? Olha, se você observar, o único dos três que tem cateto oposto e cateto adjacente é a tangente, né? Cateto oposto dividido por cateto adjacente é a definição da tangente. Então, pessoal, nós já sabemos aqui qual é a razão trigonométrica que nós vamos usar, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer nossos cálculos. Então, vamos lá. Observe. Nós vamos fazer a tangente de 30 graus. Então, tangente de 30 graus vai ser cateto oposto. Então, cateto oposto é quem está na frente, né? Que é a medida x, que é o lado BC. Dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente de 30 graus, pessoal, é o lado AC, né? É esse lado aqui, que mede 561. 561, ok? Professor, e a tangente de 30 graus? Pessoal, a tangente de 30 graus é um dos ângulos notáveis, né? E a tangente de 30 graus, se você lembrar daquela tabelinha, ela é raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou só substituir tangente de 30 por raiz de 3 sobre 3. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 3, quer dizer, eu substituí tangente de 30 por isso, igual a x sobre 561. Ok? Agora nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos multiplicar. Tá? Multiplica 3 vezes x. Então, nós vamos encontrar 3x igual a raiz de 3 vezes 561, né? Multiplica aqui em cruz, né? Tá certo? Nós temos uma proporção, então nós vamos ficar com 561 raiz de 3. Então, para achar o valorzinho de x aqui, pessoal, vamos passar o 3 dividindo para o outro lado, né? Então, x é 561 raiz de 3 sobre 3. Pessoal, 561 dividido por 3 é uma divisão exata, tá bom? 561 por 3, nós vamos encontrar 187. Então, nós temos aí 187 raiz de 3. Tá? Então, eu já achei o valor da altura da torre. Então, a altura da torre. A altura da torre é o valor de x, que é 187 raiz de 3. Ok? 187 raiz de 3. Mas vamos lembrar que esse raiz de 3, tá? Ele pediu para nós aproximarmos para 1,7. Então, eu posso dizer que x é aproximadamente, vou botar esse tiozinho aqui para indicar que é uma aproximação, 187 vezes, né, 1,7. Então, 187 vezes
1,7. 187 vezes 1,7. Se você fizer essas continhas, você vai achar aproximadamente 317,9, pessoal. Tudo aqui é aproximado, né? Veja que ele pediu aproximadamente. Então, agora eu lembro o seguinte. Então, você descobriu que a altura da torre, ou seja, essa altura aqui, ó, essa medida daqui para cá, que é o valor de x, é 317,9 metros. Tá bom? Mas ele não quer saber a altura da torre. Ele quer saber o seguinte. Se fosse um prédio com a mesma altura da torre, quantos andares teriam? Ora, pessoal, ele falou que cada andar mediria 3 metros. Então, para eu saber transformar isso aqui em andares, né? Eu vou dividir 317,9, tá, por 3. Então, quando você fizer a divisão, 317,9 dividir por 3, tá? Você vai encontrar também aqui um valor aproximadamente de 106, tá? 106, tá? E o valor mais perto que você tem aqui, então seria 106 andares. O valor mais perto que você tem aqui, é claro que não é 106, é um valor quebrado, né? Seria o total de 110 andares, tá? Então nós vamos aproximar isso aqui para 110 andares. Já que ele pede um valor aproximado, né? Ok? O valor aproximado. Então, pessoal, aqui nós iríamos marcar, né, o item B, 110 andares. Tá? Então tá aí. Uma questãozinha de trigonometria envolvendo razões trigonométricas, a tangente, né? Trigonometria no triângulo retângulo do IF de Pernambuco. Então, pessoal, até a próxima. Não esqueçam aí de assinar o canal, né? Quem ainda não assinou, ok? Se inscreva no canal e marque o sininho, tá? Para receber as notificações. Até a próxima, pessoal.